E aí, gente, beleza? Estou num canto diferente aqui para gravar o vídeo. Muita gente tava falando para eu voltar a gravar. Eu acho que eu devia ter umas 4 pessoas que acompanhavam meus vídeos no YouTube, né? E algumas pessoas falaram para voltar a gravar. Eu dei uma desanimada nos vídeos há uns 2 anos aí, passaram. Fiquei desanimada, acabei, cortei, eu acho que eu apaguei quase todos os vídeos do meu canal. E, mas vamos ver, né? Vamos ver se eu continuo gravando ou não. E, inclusive, eu descobri agora que eu posso gravar em preto e branco aqui na minha máquina. Eu não sabia disso. Depois de anos usando a máquina, é a mesma máquina ainda. Eu não me atualizei nada, também não vou me atualizar. Eu não sei fazer aberturas, não sei fazer nada. Eu não quero nem fazer edição pro vídeo aqui, mas tudo bem. É, também coloquei uma qualidade aqui que não é a qualidade para a internet, porque senão minha máquina seria 19 minutos para gravar e eu falo muito, então eu coloquei uma qualidade inferior que dá uns 50 minutos para gravar, só que não vai durar tudo isso, eu acho. Então eu vou tentar falar de algumas leituras que eu fiz nesse período, não são todas, né? Tô mais de 2 anos aí, sem, 1 ano ou mais sem gravar, né? Mas beleza, vou falar das leituras. Já vou começar com um livro foi a Cossack Knife, que, que lançou, que é Textos para Nada. A Cossack Knife, como vocês sabem, ela já anunciou aí que vai fechar tudo, que vai parar os trabalhos, que é uma pena porque ela sempre foi uma editora comprometida com arte de verdade. De verdade, é feio falar isso, arte de verdade, né? Mas ela se preocupa com livros de qualidade, né? Muitos clássicos até a gente encontra pela Kozak, alguns livros até que são difíceis de achar em outras editoras. Esse aqui mesmo, ó, Textos para Nada, do Beckett. Na verdade eu procurei o texto procurando, esperando, procurando Godot, alguma coisa assim. Daí como eu não Daí eu comprei e daí eu acabei comprando esse junto e li esse primeiro, Textos para Nada, porque eu tenho um fascínio pelo nada, sabe? É uma coisa que eu tenho, uma fixação pelo nada, na parte artística da coisa. E esse livro aqui é até difícil de descrever esse livro, porque tem momentos que o livro vai caminhando aqui, né? É como se uma pessoa estivesse numa uma colina, alguma coisa assim. E é complicadíssimo, é complicadíssimo demais explicar. Eu li porque eu queria saber como que a pessoa ia conseguir sustentar um livro aqui. Deixa eu ver quantas páginas tem. 60 páginas. É, falando sobre nada, né? Na verdade ele fala sobre muitas coisas e nada ao mesmo tempo. E a Cossack Knife infelizmente vai fechar. Por ela eu tenho o livro do Conversas com o Woody Allen, aqueles livros, 2 livros do Walter Hugo, Mãe, acho que é esse o nome. E tem mais como funciona a ficção e a prosa do mundo que eu tenho. Eu li como funciona a ficção, é muito bom. E eu li também, eu tô lendo, na verdade, o Conversas com o Woody Allen. Infelizmente não teremos mais essas publicações pela COSAC, infelizmente. E ainda nesse assunto, né? Pelo que eu entendi do depoimento que a COSAC colocou na internet, é que eles apostam em livros com conteúdo que eles acreditam ser de qualidade, né? E muitos são, pelo menos eu não tive nenhuma decepção com eles, né? Eles não estão voltados pro mercado pop, fantasia, essas coisas que vendem muito bem, né? Eles estão tentando seguir uma linha aí de qualidade na. Feio falar isso de qualidade, né? Eu não gosto desse tipo de termos assim, na literatura é coisa séria, sabe? Coisa pra você. Diferente, sabe? Você sabe quando tem uma coisa a mais no negócio, né? Então eles tentam fazer isso e eles, para poder sustentar esses tipos de publicações, que são mais diferenciadas, eles faziam assim, pegavam esses de livros assim, tipo do Beckett, né? Dostoiévski, alguns clássicos até da literatura brasileira, não sei se é Jorge de Lima,
Eles têm João Antônio também. E eles publicam para poder, porque os clássicos e muitos de domínio público são aqueles que sempre vão vender. Então, para poder bancar uns livros com um teor um pouco mais artístico, eles pegam clássicos, claro, também conceituados já, sentido de arte ou de história, de tudo assim, né? Para poder bancar esses. É que nem um estúdio de cinema, quando eles fazem uns filmes de arte, ou cult, e mais para poder bancar isso, eles também produzem os blockbusters, né? Para poder uma coisa compensar a outra, né? Tipo, o valor aí, o lucro dos blockbusters acaba compensando o que não dá lucro no cult, no mais artístico, né? Que exige um pouco mais de cuidado, né? Só que parece que a editora entrou numa crise que eles não queriam ser uma editora que fica voltada só para republicação ou publicação de conteúdos clássicos e tudo mais, apesar de ser importante. Eles queriam realmente trazer coisas novas pra gente ou coisas que dificilmente não encontraríamos, né? É. E daí resolveram fechar por causa disso, porque realmente só essa parte assim. Isso aqui entra nos clássicos, eu considero, né? Mas, tipo, Conversas com o Diário, por exemplo, assim, seria difícil, né? Vender uma coisa dessa. É uma pena mesmo. Mas aqui o Beckett, Textos para Nada, foi uma obra que me surpreendeu muito. Tanto que depois que eu terminei de ler isso aqui, eu comecei a escrever umas coisas meio doidas também. E eu gosto bastante do Beckett porque ele é uma coisa é, é complicado, sabe? É meio complexo, né? Ai, ai, ai. Esse livro que eu li, recomendo bastante para vocês. Quem gosta de coisas relacionadas ao absurdo, muitas vezes nonsense, algumas coisas mais, como que se fala? Complexas, né? Agora vamos brincar de Jornal Nacional. Vocês veem que eu tô com uma boina aqui, eu tô com uma camiseta, né? Mas aqui da cintura pra baixo, ó, tipo, é calça aqui, ó, de moletom, meia e chinelo do Homer Simpson. Isso acontece com todos os jornalistas sérios da televisão. Eles estão assim, daí você vai ver lá embaixo, né, nos bastidores, e você vê que a parte de baixo não é lá grande coisa. Tá bom, agora o Macaco Nu. O César Tarifa Neves, ele do canal dele, eu esqueci o nome do canal de livros. Eu sei que tem o Pensamento Cítrico. Acho que ele tem dois canais. Um é de cinema, Amendoim, cinema, alguma coisa assim. E o Pensamento Cítrico, eu acho que a indicação do livro veio do Pensamento Cítrico, que é o Macaco Nu, um estudo animal do humano. Eu achei, putz, é um livro Desmond Morris. É um livro realmente importante, porque mostra os seres humanos aqui, né? Faz muitas comparações com animais e dá aquele sentimento de que tipo, a gente tá se sentindo aqui, sabe? A gente não é grande coisa assim, né? E a gente tem que baixar um pouco a bola, né? Tanto que tem umas partes aqui polêmicas que pegou o filme pra mim, mas eu entendo completamente, principalmente na parte que fala de biologia, ele fala de sexo, essas coisas, e daí pega na parte do. É, soa, assim, um pouco moralista, porém, se você for ver o contexto do negócio, que é uma visão do lado da biologia, de reprodução e tudo mais assim, então não tem como negar, né? Eu até tive uns debates feios com uma colega minha por causa desse livro, que eu tava gostando bastante do livro, né? E quando chegou nas partes que meio que encrencou, porque eu achei meio tenso, eu eu falei, ok, vamos entrar aqui na vibe do negócio, vamos compreender, deu pra entender, e daí aqui também critica umas é, pessoas assim que não contribuem no sentido de trazerem novas pessoas ao mundo, sabe? E daí era uma colega minha, meio solteirona, não sei o que, né? Assim, ela se sentiu um pouco ofendida. Eu falei, também tem motivos pra me sentir ofendido, mas fazer o quê? Tá olhando a parte técnica da coisa aqui, né? Eu poderia colocar vários adendos aqui, várias extensões aqui, abrindo aspas de poréns, né? Porém, é isso, né? Serve pra isso, isso. Mas eu gostei bastante da leitura.
O Macaco Nu, Desmond Morris, eu tava querendo ler faz tempo. Desde que eu vi o César comentando desse livro, eu falei, putz, é aquele livro que é obrigatório, tem que ler, né? Muito bom, da editora Record. Nossa, meus livros estão todos empoeirados aqui, né? Vou limpar aqui a camiseta branca. Ai, não sou eu que limpo, né? Nossa, que vergonha, né? Deixa eu bater. Eu não esfreguei, eu fingi que esfreguei, viu? Filme é um livro aqui que entrou muito na moda agora. Perdido em Marte. Andy Weir. Não sei o que esse Andy Weir é. Programador de laboratório aos 15 anos ele foi. Sempre foi um nerd em relação ao espaço, amante de assuntos como física e relatividade, mecânica orbital e a história de voos espaciais tripulados. Perdido em Marte. Quem leu... A capa é até meio estranha, a capa é de um tipo que eu não gosto. Parece que, eu não sei se é meio aveludada, eu não sei como se fala isso, sabe? É um papel, mas tem uma textura diferente. Eu não gosto porque é um tipo de livro que, pelo menos na parte preta, assim, você fica mexendo, ele marca muito o dedo, sabe? Né? Eu olho assim pro livro, é bonito a capa até, mas eu consigo ver as manchas do meu dedo aqui, né? E não é que tá sujo não, mas fica, sei lá o que acontece. O livro tem 330 páginas e esse livro é contado, se eu não me engano, eu li faz um tempo. É contado na primeira pessoa, porém chega um momento que isso se quebra e começa a contar a versão aqui da Terra com o pessoal na NASA lá fazendo seus planos mirabolantes e aquelas intrigas políticas e não sei como se fala, sobre como que vamos resgatar o cara lá em Marte. Pô, o livro é incrível. O cara, esse astronauta, ele tem humor aqui, ele tem humor, tem citações nerdicas, né? Ele cita coisas da cultura pop aqui, tipo, eu no lugar dele eu estaria desesperado, chorando, cagando, me mijando de medo. Mas é claro que eu não estaria no lugar dele, porque de todos esses medos eu não chegaria até lá, né? Mas é um livro muito bom, realmente. Ele empreendeu, me surpreendeu. Primeiro eu li o livro. É, eu assim, fiquei sabendo que eu já fiquei sabendo, eu já sabia que ia sair. Mas daí quando chegou na semana que ia sair, na quinta-feira, segunda-feira eu comecei a ler o livro. Não, foi no sábado. Sábado eu comecei a ler o livro. E aí eu fui me envolvendo com a história, né? Você já sabe, por causa do filme, o livro é a mesma coisa, né? Mudanças, não teve mudanças, teve algumas omissões de trechos assim que realmente por o filme seria irrelevante, mas no livro você tem mais um pouco mais de informação, né? E o filme tá perfeito aqui. O filme consegue pegar bem o que o livro fala. O livro acrescenta coisas, o filme não mudou, mas o livro tem coisas a mais, é claro. Um cara vai para Marte na expedição, tem um acidente, todo mundo acha que ele morreu, vão embora e ele sobe em Marte tendo que sobreviver durante muitíssimo tempo. É tipo como se fosse o MacGyver do espaço. O cara pega um palito de fósforo e consegue criar uma plantação em Marte, né? Mas eu tô exagerando, porque eu não entendo dessa parte, mas falam aí que o livro é bem um pouco fiel à realidade, né? Que seria possível isso, tendo os objetos e as coisas que ele tem em mãos lá. Tinha estação espacial, tinha várias coisas lá, né? O livro tem muito mais emoção, que tem trechos aqui que ele tá indo de uma base para uma outra com o carrinho dele e acontece umas tempestades, umas coisas lá, umas ventanias, que aqui é muito melhor mesmo. Esse livro aqui é super recomendado, Perdido em Marte, me surpreendeu, porque quando eu vi vendendo, eu comprei porque eu gosto do tema de Marte, eu ainda tava na vibe de Gravidade, Interestelar, que foram filmes, ultimamente o cinema tá surpreendendo com essas publicações não, com esses filmes de ficção científica, né? E geralmente são mais introspectivos, né? Tanto o Interestelar, que tem uma escala épica lá, o Interestelar também tem várias questões que são abordadas lá, né? E o Matt Damon, né? Não sei que tá no filme, que também tá no Interestelar, né?
E o Gravidade é muito bom. Assim, Gravidade é muito bom visualmente, é muito bom no sentido de uma pessoa que tá tentando voltar pra Terra. A gente vê como que é difícil aquilo lá, né? Porém, se você for ver assim, né, quando tava analisando no Oscar, é um filme que tem um puto enredo, né? É uma coisa mais de, né, uma história, uma aventura lá, né? Mas o Perdido em Marte tem tudo. Tem tanto um enredo bom, saiu de um livro foda e é incrível. E geralmente eu não gosto de coisas muito com mensagens positivas, sabe? Porém, é, tem uma vibe aqui meio positiva no livro, mas é um positivo que não fica bobo. Não é um positivo de autoajuda, o cara é engraçado, sabe? Ele tira, tem sacadas inteligentes como se ele fosse sarcástico, ele tira saco da própria possibilidade dele morrer, sabe? Isso eu achei engraçado. E as soluções que o cara encontra não são soluções fáceis, do tipo livro de autoajuda, ou tipo, vou sair coincidências e sorte, é tudo por méritos dele. Ele fez por merecer o salvamento dele, embora muita gente tenha ajudado também, né? E é incrível. Eu nunca vi, eu acho que eu nunca li com tanto prazer um livro com mensagens positivas assim, quando eu li isso aqui, Perdido em Marte. E eu acho que esse autor aqui, ele podia se embrenhar mais realmente na ficção científica, de coisas desse gênero, assim, mais introspectivas. Eu gosto de quando se restringe o espaço a um personagem só, eu gosto disso. Porque daí você perde uma criatividade maior do autor ou do diretor, se é o caso do cinema, para poder conduzir uma história, porque não é fácil conduzir com poucos personagens e tudo mais. Então é isso, Perdido em Marte, muito bom. É, eu li pela primeira vez um livro do Stephen King que é o sobre a escrita. Eu não trouxe o livro aqui sobre a escrita. Qualquer outro vídeo eu trago. É um livro muito bom, realmente. É um livro foda, principalmente se vocês têm intenções para escrever. É um livro que eu acho que é fundamental e ainda quebra vários dos preconceitos que o gênero terror tem. Apesar de Stephen King ser um autor super pop, né? Ele é pop, autor pop. Mas é um pop que não chega a ser de baixa qualidade, eu acho. Porque você tem que compreender o gênero, né? É... Tem uma passagem sobre a escrita interessante do Stephen King que ele conta sobre a juventude dele, se não me engano, ele lia quadrinhos e depois, ele já adulto, ele ia, de vez de ir para os cinemas de filmes oscarizados ou de arte, ele ia naqueles cinemas meio aqueles cinemas menores que passavam filmes de terror B e ele se acabava, via 2, 3 filmes por dia lá. Eu achei isso incrível, sabe? Tanto Stephen King, que é um escritor que escreve terror, ele foi influenciado pelos filmes de terror B, como pelos quadrinhos. Agora eu esqueci qual era o herói que ele acompanhava. Acho que não era herói, eu acho que eram HQs marginais de terror. E ele não é um cara que se pega só ao lado B. Ele conhece os clássicos, ele conhece a nata que fala, né, da arte, né, do gênero, tanto do gênero também. O Ray Bradbury, que escreveu Fahrenheit 4, 5, sei lá o que, aquele que queima os livros, ele também começou a carreira dele por causa dos quadrinhos, ele gostava de Buck Rogers. Mas vamos lá. Depois que eu li sobre escrita, eu li Sombras da Noite, do Stephen King. E eu li Sombras da Noite, que é um livro de contos, por causa do conto As Crianças do Milharal, que deu origem à Colheita Maldita. Que eu adorava a Colheita Maldita quando eu era criança, né? E esse livro é um livro volumoso. Volumoso mesmo, tem, sei lá, 600, 400? Não sei quantas páginas tem. 400 e poucas páginas. Putz, é. Assim, deve ter uns 2, 3 contos aqui que é bem naquela vibe da trecheira mesmo, de coisa. De, de tipo do terror B, né? Que dá pra gente ver que tem essa influência aqui. Mas tem uns que são muito bons. As Crianças do Milharal é um conto foda que eu acho, porque tem essa. Não sei se o cinema eu acho que conseguiu captar isso mais ou menos no primeiro. No primeiro filme, né? Que tem aquele negócio da sociedade das crianças, que a cidade é dominada por crianças e eles frequentam uma igreja normal e eles adoram um Deus e o sacrifício que eles fazem é pro Deus. Tipo, eles não passa pela cabeça das crianças que eles estão sacrificando pessoas pro diabo, o demônio, para essas coisas. Eles estão servindo a Deus.
É como se fossem fanáticos religiosos essas crianças, sabe? Coisa que no terror vai mais puxada, no filme vai mais puxado pro negócio do demônio, do, do capeta, dessas coisas que vem buscar as crianças. Embora realmente por trás disso esteja um demônio, alguma coisa assim, embora não fique muito explícito, a intenção é sacrificar para Deus, para forças maiores, superiores e limpar a terra e essas coisas. Quando eles chegam numa idade que já não vai ser mais puro, eles têm que sacrificar as crianças. Então, tem coisas muito boas aqui. Tem umas trecheiras aqui, tipo máquina de lavar que mata pessoa. Tem os carros, tipo a versão carros, sabe da Pixar? A versão carros do terror, tem aqui. Todos os automóveis, eles meio que escravizam as pessoas para as pessoas fazerem combustíveis. Não, recarregarem. Como que fala mesmo? Abastecerem os veículos. Tipo, é um jogo psicológico aqui, porque os carros, eles sem o combustível, eles não vão poder rodar, não vão poder matar e fazer as desgraças deles. Porém, eles precisam dos humanos ainda para colocar esse combustível neles. E os carros conseguem fazer uma maneira aí de induzir, de intimidar os humanos para eles poderem fazer isso com os carros. Tem muitos contos aqui, não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo. Tem de vampiro aqui. Último turno, que é de empresa, é muito bom, porque mostra uns empregados, assim, que tem os patrões, eles meio que ordenam que esses empregados têm que limpar um tipo de porão, coisa assim, que tem uns ratos lá, umas coisas meio... Eu acho que é daí que saiu isso aí, desenho também, esse rato. Uns ratos que vão lá matar pessoas, uns negócios assim. E daí tem foco bastante nesse negócio de patrão mandando e ordenando no funcionário para que ele faça esse serviço ruim, né? Terrível, e o final, claro, é terror, né? Trash, essas coisas, né? Tem bicho papão, que é uma coisa mais psicológica, vista por parte. Tem o bicho papão comendo, matando aí crianças. Mas é mais visto pelo lado psicológico do pai, dessas crianças que vê os seus filhos indo embora e ele é covarde. É, tem Primavera Vermelha, que eu acho que é sobre uma faculdade, que acontece umas coisas meio bizarras, umas mortes. O Homem do Cortador de Grama é muito bizarro. O Homem do Cortador de Grama é um homem do cortador de grama, realmente fica pelado lá e ele come a grama, eu acho. E é mais pelo bizarro, sabe, que ele é. E depois ele, se você conta, se você vai denunciar ele por essas atitudes bizarras dele, ele é que te mata. O cortador também, né? Ex-fumantes, puta que pariu. Ex-fumantes LTDA é. Puta, é o conto que talvez tenha me impressionado mais. Porque mostra o cara, ele vai para essa associação que vão ajudá-lo a parar de fumar. E é certeza, eles falam, você vai parar de fumar com a gente. Ele vai lá. Só que vai acontecer coisas de ruim para a família dele e para ele. Então sempre que ele fumar, ele vai ocasionar uma desgraça. Né? Uma desgraça terrível, né? Toda desgraça é terrível, né? Uma desgraça entre as pessoas que ele ama. E aí você, puta que pariu. Se eu tivesse no lugar dele, mesmo com todo o vício, eu acho que eu parava, porque é uma coisa que foge do controle dele. Aí, foda. Foda pra cacete. É, ah, é isso, tem vários contos aqui, sei lá, tem mais de 10 contos aqui. Tem uns contos que são curtos, tem uns contos que são longos. E foi assim, minha primeira leitura fictícia do Stephen King, depois sobre a escrita, que me prendeu nesse livro aqui já. Agora, Terry Pratchett, meus livros tá tudo empoeirado aqui, já. Terry Pratchett, Pequenos Deuses, puta, é um outro... Terry Pratchett ele criou o Discworld, né, da editora Bertrand Brasil. Na verdade, Discworld estava saindo por outra, não sei se era Conrad, estava saindo por outra editora, saiu alguns, assim, esparsos, dispersos, sei lá como que se fala, por outras editoras, e aí a Bertrand conseguiu os direitos de todos os livros da série Discworld do Terry Pratchett. E esse é o primeiro que eles lançaram, Pequenos Deuses. Eu não sei se eles vão relançar os que já saíram por outras editoras. Eu espero que sim, porque eu gosto muito da coisa é até fútil falar isso, mas é do gráfico, assim. Assim, eu não leio um livro por causa do gráfico. Porém, se é um livro de uma série,
eu quero que eles tenham uma uniformidade, sabe? Tipo, se eu for pegar pelas outras editoras que lançaram, as edições velhas, eu vou ter que... Não vai ser assim, tá? Não vai ser só essa diagramação e essa aparência e tudo mais, e não dá pra botar enfileiradinho em todos. Então isso é ruim. Ruim pra mim, né? Mas não quer dizer nada, na verdade, também. Mas é ok. Essa aqui é uma paródia às religiões institucionalizadas. Eu acho que é isso que se fala, que os deuses, eles estão querendo... Acontece uma merda lá, que uns padres... Não é padres, sei lá, uma cidade aqui, que eles armam pra fingir que um outro lugar atacou eles, pra eles poderem ter uma desculpa de poder atacar outro lugar. Essas desculpas são todas religiosas, tipo, mexer com a minha fé, essas coisas todas. Só que tem muita piada aqui, muito humor. E mais pro final, assim, né, que a história vai ficando fechada, o deus deles é uma tartaruga aqui. É uma tartaruga e é um deus meio lento. Só que tem sempre uma águia que vem pegar essa tartaruga. Tanto faz se ela é um deus ou não, porque ela tá abaixo dessa águia que vem pegar a tartaruga. E acontece muitas coisas nesse livro engraçadas. Me lembrou um pouco o humor de Douglas Adams, né? Eu sou carente de Douglas Adams, porque o cara deixa poucos livros e morre. Putz, não pode acontecer isso, sabe? O cara tem que deixar uma obra aí pra depois de morrer a gente poder continuar acompanhando. Ele deixa poucas coisas, é complicado. Mas o Terry Pratchett, ele tem muita coisa, tem obra pra cacete. E E o deus aqui é uma tartaruga, né? E meio que, tipo, esse deus meio que fica meio abismado, assim, pelas coisas que as pessoas estão fazendo. E, tipo, tudo por causa dele. E ele é uma tartaruga. E, tipo, ninguém acredita que ele é deus. E é muito engraçado. E mais pro final, os deuses. Porque tem vários deuses, na verdade. Cada um se... Parece que quanto mais se acredita no deus, mais ele cresce. Tem uma metáfora aí, né? Tem deuses insignificantes aqui. Tem deus pra tudo. E no final meio que parece todos os deuses assim, e mostra como que nós somos um joguete, sempre os deuses que mexem com a gente a sua bela vontade, sabe? Puta, eu li isso aqui, muito engraçado, recomendo pra cacete isso aqui pra vocês, ó, Terry Pratchett. Agora, olha eu limpando as coisas aqui, né? Agora eu vou uma coisa mais pop pra vocês, né? Deixa eu ver o tempo do vídeo. Já estou falando muito, né? Uma coisa mais pop pra vocês aqui, não é pop, né? Na verdade, isso aqui é uma adaptação. É uma adaptação do quadrinho do Mark Miller e Steven McNiven, sei lá como se fala. Guerra Civil da Marvel. Vai sair o filme o ano que vem, Guerra Civil. É lógico que eu tô esperando bastante esse filme, só que ao mesmo tempo que eu espero, eu sei que eles vão cagar no filme, porque a Marvel não tem os direitos de muitos personagens que seriam essenciais para a Guerra Civil. Esse Guerra Civil eu comprei uma edição Slim Edition, que é uma edição mais barata, que mesmo sendo mais barata, eu acho que custou 29 e pouco, né? 27, 29 e pouco nas bancas dos jornais. Mas é uma edição que não deixa nada a desejar para outra edição, tem orelha, tem inícios de capítulos são diferentes, tem um desenho aqui, uma bobeirinha aqui que eles fazem. Tem aqui, ó, isso aqui é a orelha, tá vendo? Um desenho aqui dos Vingadores que na verdade faz a arte da HQ. Eu podia recomendar a HQ aqui, recomendar a HQ também, não trouxe aqui, eu podia ter trazido, talvez no próximo vídeo, se tiver próximo vídeo. E Guerra Civil aqui foi escrito, novelizado por Stuart Moore. É um livro que eu li assim, bacana, porque eu li primeiro Guerra Civil em quadrinho, achei bem legal a história. O Homem de Ferro ele luta contra o Capitão América, que o Homem de Ferro quer que os heróis se registrem, né? E trabalhem, meio que sejam remunerados, trabalhem para o governo. Já o Capitão América ele quer liberdade, não quer servir a ninguém e ao mesmo tempo o registro faria todo mundo revelar suas identidades. Vocês sabem que revelando a identidade vira um inferno para alguns heróis, né? Tirando o Homem de Ferro, né? Mesmo assim o Homem de Ferro é meio mané, porque o Homem de Ferro ele revela a identidade dele, depois ele fica suscetível a qualquer um poder atacá-lo. E naquele filme, o terceiro filme, que é um filme bem meia boca, que eles mudaram muita coisa do Homem de Ferro,
ele dá o endereço dele, né, na televisão. O cara é imbecil, depois chega os mísseis pra destruir a casa dele. Né? Então a gente mostra um pouco que o super-herói não pode mostrar sua identidade. Porque daí todas as pessoas que você ama, seus amigos, eles ficam suscetíveis a serem pegos por vilões. Tanto que eu recomendo pra vocês, eu acho que é Vilania Eterna, é um vídeo da DC que eles fizeram, assim, eles fizeram, tá na cara que fizeram pra promover os Novos 52 e a saga Vilania Eterna, que fala que é toda dedicada aos vilões da DC, que é muito bom, que vocês deveriam acompanhar. Tem origens muito boas lá. E tem a trama principal, que é a Mega Saga, que tem a vilania eterna, que vem o sindicato do crime pra cá, os heróis desaparecem, e os vilões precisam se unir para salvar o dia. Isso é foda, foda, foda mesmo. Coisa da DC. Só que saiu um documentário, Vilania Eterna, e nesse documentário eles filosofam, eles falam sobre todos os vilões da DC e suas motivações e tudo mais. É muito bom, sabe? A DC tem umas coisas que a DC tá bem acima da Marvel, a DC. O problema da DC é que, pelo menos no audiovisual, assim, eles estão muito para trás. E tanto que as séries de televisões da DC, que a DC ganha mais na televisão, né? Na parte do audiovisual. Tem muitas coisas que são questionáveis, as pessoas acham que é mais uma novela do que histórias de heróis. A Marvel já consegue fazer um pouco melhor isso. E embora Agentes da Shield tem muita gente que não goste, acha que é um tipo novelão mesmo, tipo Arrow, Flash. O Flash eu gosto bastante porque é bem divertido. Tem a Netflix que pegou o Demolidor e a Jessica Jones, fizeram putz, uma das melhores adaptações, até se comparar com produções do cinema. E já no cinema é a coisa mais divertida, mais pop pra todo mundo assistir, super-herói pra brincar mesmo, assim, né? E Guerra Civil tem uma história legal. Aqui interagem quase todos os heróis da Marvel. E tem heróis aqui que tem participações muito especiais, que tem o Justiceiro. O Justiceiro ele não faz parte de grupo nenhum, é complicado. O Justiceiro ele chega só pra estragar as coisas, né? Mas isso no cinema não vai acontecer. Porque o Justiceiro tá com Netflix, vai sair uma série, mas eu duvido muito que pareça o Justiceiro no filme. E o Homem-Aranha ainda, a Marvel não conseguiu engatar o Homem-Aranha no cinema, porque o Homem-Aranha eu acho que estava com a Fox. E a Fox teve aquela trilogia antiga, que é boa até, embora o terceiro filme seja meio meia boca, porque entocharam de vilão lá, né? Tem os dois filmes mais recentes, que é com Andrew Garfield, que ele combate o Electro e Lagarto, eu acho. Que assim, o Homem-Aranha é muito bom, porque tem aquela coisa de ser jovem, adolescente, que sempre teve isso nos quadrinhos, e teve a parte da piada, que é que o Homem-Aranha ele é marcado pelo seu senso de humor também, nos quadrinhos, principalmente pelo senso de humor. Porém, ele faltou da parte do nerd excluído, que lá o Tobey Maguire tinha, o nerd excluído no outro Homem-Aranha, e era muito bom. Mas esse, o novo, é fisicamente mais parecido com o Homem-Aranha, porém as histórias são terríveis, né? O enredo é horrível. E agora a Marvel conseguiu de novo o Homem-Aranha e vai refazer o Homem-Aranha pela terceira vez, vamos ver o reboot, só para poder inserir nesse universo integrado. Não saiu o trailer de Guerra Civil do filme, mas não saiu as imagens do Homem-Aranha lá. Não sei se. Eu acho que era bom nem aparecer as imagens do Homem-Aranha, porque já vai ter tanta coisa, né? Capitão América contra Homem de Ferro. Tem o Pantera Negra que vai aparecer. O Pantera Negra é muito bom, o Pantera Negra. Mas colocando o Homem-Aranha tira o foco, né? Tira. Porque o Homem-Aranha é estrela. Ninguém vai querer saber da Guerra Civil se tiver Homem-Aranha lá. E era bom que a Guerra Civil fosse um pouco mais séria. Porém, na Guerra Civil, nos quadrinhos e aqui nessa adaptação, a Guerra Civil ela é. O Homem-Aranha tem uma participação muito importante até. Muito importante mesmo. Essas adaptações a gente nunca vai ver no cinema. Acho que nunca teve uma adaptação super fiel. No máximo, talvez, um Jessica Jones na Netflix, mesmo com todas as mudanças. E o Demolidor, que também tá muito bom, mesmo com algumas mudanças, né? Mas esse aqui, ó, eu li o quadrinho eu li num dia. Isso aqui eu li num três. Porque é história normal. E tem muitas coisas aqui que se você não conhece os personagens, você fica boiando. Porque o quadrinho tem aquele negócio do visual. Você olha, mas você já sabe quem é a pessoa, pelos uniformes, pelas coisas que eles são marcados. No livro, às vezes, aparece o nome só.
E aí você tem que lembrar do herói. Tanto que aqui tem os heróis classe B. Quando eles aparecem no quadrinho, você beleza, você lembra dele por causa do visual. Ele era aquele coadjuvante que tava lá, não sei o que. Aqui, se aparece o nome, você tem que ficar pensando, puta, quem é esse cara? Né? Mas, é, ainda bem que, pelo menos aqui, a aventura se centra em personagens mais conhecidos. Isso não quer dizer uma coisa boa ou coisa ruim, né? Porque nós deveríamos conhecer quase todos, né? Se é que você acha que é importante conhecer os heróis, eu acho que é, mas os heróis pra mim é como se fosse a mitologia moderna, né? Antigamente tinha os deuses da mitologia grega, egípcia, essas coisas, e agora nós temos os super-heróis, né? Daí eu li recentemente, e daí depois eu forcei minha mãe a ler isso aqui, Revolução dos Bichos. É um livro curto, com letra grande até, pós-fácil de Christopher Hitchens, sabe aquele cara? Um dos 4 cavaleiros do apocalipse, do ateísmo. Mas não tem nada a ver com o ateísmo aqui e tudo mais. Embora tenha algumas críticas a alguns homens de fé, pouquíssimas, quase nada. E quando eu li a primeira vez, que eu caí aqui sem saber nada, a primeira vez. Eu já sabia sobre 1980 e pouco lá, que eu esqueci o nome, que saiu Big Brother. Eu já sabia aquilo lá. E o Revolução dos Bichos, eu não sei por que aconteceu na minha cabeça, eu fiquei com a ideia de que era uma defesa aos bichos, aos animais, não sei o que. Daí eu assisti daí eu li o livro, daí depois eu assisti um filme que teve. Um filme é muito bom, até porque no filme, que eu esqueci aqui, a Revolução dos Bichos, no filme, que é o mesmo diretor que fez o Baby Porquinho Atrapalhado, eu acho que 101 Dálmatas, não lembro. Então o cara já é habituado a esse negócio de bichos que fala, né? Eu, eu li, daí eu entendi o negócio, daí quando eu assisti o filme, daí depois eu falei pra minha mãe que tinha um livro que ela podia ler também, e ela leu. E minha mãe leu rápido, leu em 2 dias, eu acho. George Orwell, eu não tenho o que falar dele, né? O cara, chutz, referência aí, né? E eu queimei minha língua, porque no começo lá, quando eu era ignorante, eu não sabia das coisas, achei que era a defesa dos bichos, mas isso aqui é muito mais. É mais a política, sabe? Porque tem aquela coisa do. Os bichos, na verdade, eles são metáforas para a época aqui, que tava falando sobre uma Guerra Fria e tudo mais, assim, né? Tanto que nos extras do DVD, do Revolução dos Bichos, tem umas perguntas e respostas lá, não sei se é o diretor, alguém responde, falando exatamente dos intuitos desse livro aqui, das mensagens. E tem uma outra parte que fala o que cada bicho significa dentro desse contexto da Guerra Fria. E vai além desse negócio de bicho, não tem nada a ver com bicho na verdade, né? São metáforas e mostra, né? A oposição assim tentando conseguir se libertar, porém, né? Acabam se tornando também os próprios que os escravizam. E daí mostra como a televisão, como a diversão, o entretenimento é usado para nos manipular, nos alienar. Enquanto isso, as coisas vão sendo feitas por baixo do pano no sentido político da merda toda, né? E é um livro foda. E ainda mais, sim, quando os porcos que resolvem tomar a dianteira, quando eles resolvem escravizar, abusar dos outros, explorar os outros, e daí você percebe que eles já viraram os humanos, né? Que eles estão agindo como nós, porcos humanos, né? É complicado. Foda, recomendadíssimo. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 indicações, eu elegei 10 indicações aqui pra vocês. Falando ainda na vibe da Kozak Knife que ela fechou, ela lança um livro que, que eu consegui um bem velho, que é isso aqui. Malagueta, Perus e Bacanaço, do João Antônio. Esse cara, ele escrevia contos que se passam, pelo menos pra quem é de São Paulo, né? Que são contos que se passam em lugares que todo mundo vai reconhecer. Tem o outro lá, Brás, Bexiga Barra Funda, esqueci de quem é. Lima Barreto, Alcântara Machado. Esqueci mesmo, esqueci. Isso eu não podia esquecer. Mas tudo bem. Que também fala de lugares que a gente conhece. De pessoas principalmente. Aqui, nesse Malagueta, Perus e Bacanaço, eu tô indicando isso porque
é de literatura clássica, assim, nacional, para a gente entender mais como que as coisas evoluíram, como que a cidade se formou e as pessoas viviam, do que questionamentos muito profundos, assim. Mas o João Antônio eu curto bastante ele porque ele é o cara que... A biblioteca aqui do meu bairro de Perus, ela ganhou o nome do João Antônio. E aqui, ó, como você pode ver no título, Perus, né? Onde eu moro, Perus. Só que tem um personagem aqui, se eu não me engano. Não sei se é um Perus, alguma coisa assim. Porém, os contos se passam, assim, na Lapa, Perus e em uns lugares bem próximos da região. Bem aquela coisa local mesmo. Eu tenho esse problema com a literatura local, porque eu gosto de escrever bastante. Quando a gente escreve, a gente tenta transformar os problemas locais em temas que todo mundo pode se identificar e pode ler em qualquer lugar. E eu não sei até quando esse tipo de literatura assim tem um alcance grande, além de um estudo do pessoal que vive no lugar sobre como era o lugar. Aquele Brás, Bexiga e Barra Funda tem muitas coisas interessantes lá, se eu não me engano. Tem a questão de um cara que, um garoto, eu acho que tá jogando bola, não sei, que ele é atropelado por não sei se é um bondinho, alguma coisa assim, e que daí mostra já, né, a chegada dessas coisas assim, né, afetando no dia a dia das pessoas. Então eu gosto bastante de ver esse tipo de coisa assim. Então o Malagueta Perus e Bacanaço, isso é uma edição bem antiga, não sei se é do Círculo do Livro, alguma coisa assim, que comprei no sebo há muito tempo. Porque principalmente por se passar nos lugares que eu vivo, mas essa literatura o João Antônio já é considerado o Brasil já, é um clássico da literatura nacional e tudo mais. Só que ele não é tão falado assim. Ele é o cara, famoso cara de boteco, de barzinho, de namorar, sabe, essa malandragem da periferia, quem vive vai entender, sabe? Esse tipo de coisa. Tem uma história aqui, é uma história simples, mas é bonita, sabe? Tem umas coisas aqui que eles andam, eles jogam sinuca nos bares. E tem aqui que ele fica, um cara, um garoto, esqueci, ele fica chutando tampinhas de garrafa na rua. São coisas bem de detalhes mesmo assim, que tem uma descrição do lugar e da época que é bem interessante. E eu falei isso porque a Kozak Knife, ela lança as obras do João Antônio. Lançava, né? Que vai fechar, infelizmente. Não sei qual vai ser a casa do João Antônio. Tem uma história interessante do João Antônio, e ele era do Bexiga. Eu achei que era daqui, passei anos achando que era daqui, não é. Só porque tem perus aqui e porque aqui dentro aparece perus. Mas não é. O cara era do Bexiga. E tem uma história interessante que na casa era humilde, filho de caminhoneiro. E tem uma história triste, que quando foi a biblioteca dele, a casa dele, né? Foi queimada, teve um acidente, ele tinha que escrever esse livro, Malagueta, Perus e Bacanaço, ele tinha que escrever. E ele se debruçou na escrivaninha, na biblioteca, ele não saía da biblioteca e, lembrando de cabeça, ele reescreveu tudo isso aqui. Porque ele sabia que era um registro, eram histórias que ele não podia perder de jeito nenhum. E eu gosto desse empenho que os escritores têm com suas obras, sabe? Pessoas engajadas e tudo mais. Mesmo que ele fosse daquele cara que frequenta bares, que ninguém dá nada, sabe? Um cara normal, sabe? Eu acho isso bem legal. Eu não tenho saco para reescrever coisas, sabe? Eu tô envolvido num projeto meu, literário aqui, que eu tô tentando escrever uns romances meio diferentes, meio... umas coisas diferentes, né? E não vem ao caso aqui, agora. E num momento, aconteceu que o meu computador, ele queimou, não, eu tava escrevendo romance e tava guardando só um pendrive. E o pendrive, não sei o que aconteceu, queimou o pendrive e sumiu tudo que tinha no pendrive. Ainda bem que só tinha aquele romance. E tinha outras coisas perdidas, mas eu tinha num blog, então eu peguei de volta no blog, né, pra armazenar. E daí eu, puta que pariu, e agora, né? É claro que eu entrei em crise quando acabou aquilo, porque eu já tinha feito mais. Eu tô trabalhando com 12 capítulos, cada um com 3 páginas. Eu tenho meio toque de algumas coisas. Mas é o formato, é um formato que eu tô tentando trabalhar aqui, né? E daí quando aconteceu isso, eu perdi tudo. E eu nunca fui reescrever nada, nunca mesmo. No máximo fazer uma revisão, pegar o que já foi escrito bem antigo, antigamente, sim, quando eu era mais criança, e eu gosto da história, eu tento trazer pra cá, não é reescrever, revisar, colocar uma linguagem mais atual, porque, nossa, eu nunca vi a língua mudar tanto. Mas então, beleza. Eu perdi aquilo lá e foi pela primeira vez na vida que eu tava com uma história lá, tinha um negócio de pombas lá, uma loucura.
que eu gostava tanto daquela história que eu falei, putz, eu vou ter que começar a escrever, reescrever isso. Eu não gosto de reescrever o que eu já escrevi, porque dá a impressão de que eu tô lendo um livro que eu já li. Que, assim, embora alguns livros tenham que ser relidos, né? Mas é uma história que eu tô escrevendo sem paixão, porque eu já sei o que vai acontecer, sabe? É sem surpresa. Mas daí eu falei, é uma história que merece existir. E eu reescrevi o negócio, e daí eu acho que em uma semana eu consegui reescrever o que eu tinha escrito em um mês. E é claro, no meio daquilo eu acrescentei coisas, mudei outras, né? Mas a história nunca sai igual duas vezes, pela segunda vez contada, né? E o João Antônio, por causa desse incêndio, ele fez isso com Malagueta, Perus e Bacanaço. Ele reescreveu tudo de cabeça, que é muito difícil reescrever as coisas de cabeça. Então, se vocês puderem procurar, é muito bom. Porque em São Paulo ainda é muito bom. Se vocês puderem procurar isso aqui, eu acho que é uma das recomendações mais fortes que eu faço aqui, que é o João Antônio, Malagueta, Perus e Bacanaço. E a Kozak Knife tem por aí uns sites. Não sei quando é que vai sair de circulação esses livros. É claro, quando acabar, né? Eles não vão fazer mais. Mas vale a pena. Essa aqui não é a edição atual da Kozak, mas vale a pena as edições da Kozak que estão por aí. Agora eu vou indicar duas coisas aqui, que não são bem livros, que tem a revista Filosofia, é desse último mês de novembro, que é de o número 112, que é a última que saiu, que é Política Sem Deus, e tem vários outros tipos de coisas aqui. Essa é uma revista que eu gosto de acompanhar. Tem uma revista que é muito boa também, que é a revista Cult, que fala mais sobre arte, mas engloba bastante coisa de arte. Porém, faz uns 3 4 anos que eu acompanho essa revista, Filosofia. É, e é uma revista que consegue falar de filosofia usando a atualidade. Porque eles pegam as coisas que acontecem, e ainda bem que não é uma revista preconceituosa, é uma revista bem à frente, sabe? Você vê que traz uma informação. No final tem dicas de livros, mas tem muita matéria. Não é aquela revista que vem só figura, figura, figura. Porque hoje em dia as revistas estão apelando para isso, infelizmente. Tem um encarte do professor aqui no meio que fala sobre o negro no Brasil. E é um encarte com muita escrita. Eu falo muita escrita, que é muita informação. Não é aquela coisa que uma passeada rápida. Aqui tem umas questões interessantes. Tem uma matéria que fala sobre o drama de uns professores que na sociedade do espetáculo eles têm que virarem um showman na sala de aula, sabe? Eu assim, admiro o professor que saiba fazer o show na sala de aula, porém trazendo a informação e o conteúdo. Porque às vezes, quando você vira um showman só pelo oba-oba, para poder levantar a galera, mas no final ninguém aprendeu nada com aquilo, só se divertiu, não é válido. E aqui fala dessa coisa, dos professores engajados ainda com a informação, mesmo que faça uma roda de leitura humilde, assim, que todo mundo debate, tá valendo, porém está sendo cobrado tipo show, sabe? É uma coisa que acontece em vários meios ultimamente, porque na literatura principalmente já vem acontecendo faz muito tempo esse negócio do escritor ser exigido que ele seja um showman, que ele seja, sabe, não é assim que acontecem as coisas, né? Existem profissões e profissões, tem atores, tem teatro, tem televisão e tem um escritor. É claro que isso não quer dizer que você não possa passear por todas as áreas, porém, existem pessoas que são específicas, que gostam de escrever, que sabe? Ou nesse caso que é o professor que gosta de ensinar, gosta de conversar com mais calma, com mais serenidade e não é daquele que faça um grande estardalhaço. Eu achei bem interessante essa matéria. Só que a matéria principal é Política Sem Deus, que fala dos 4 cavaleiros do apocalipse, do ateísmo aqui, né? E fala da necessidade de tirar a religião, a igreja, sei lá, da política. Porque é fogo você tentar entochar no rabo dos outros a sua crença, né? A sua fé, né? Todo mundo tem direito de ter, se acredita no que você quiser. Porém, até o momento que você não acha que você é o dono da razão com aquilo lá, ou que você acha que todo mundo tem que seguir também. E essa matéria pega isso firme mesmo. Tem entrevista, sempre tem uma entrevista com um filósofo, que geralmente é um professor aí, conceituado de alguma universidade, que eu acho muito legal acompanhar. E essa revista nunca me decepcionou, porque é uma revista que é mensal e é uma revista atual que sempre, se acontece uma coisa no Brasil, ela tá atenta, ela fala disso, só que pega
pensadores, né? Que abordaram assuntos parecidos e similares para fazer essa comparação. Então, é uma revista que nunca, eu espero que não acabe, porque a revista de literatura, que é uma revista que eu amo, a revista de literatura, infelizmente, ela se tornou bimestral e ela tá mudando um pouco os rumos dela, que eu acho meio estranho, mas eu entendo. Os tempos são difíceis, mas essa aqui é uma que eu gostaria que vocês acompanhassem, sabe? Se você liga para literatura, arte, filosofia e quer saber das atualidades, então, ó, revista de filosofia aqui é uma revista que eu acho que vale a pena ser conferida mensalmente. E agora vamos terminar. Falei muito tempo, né? É, esse encadernado. Não vou falar. Vou ficar por aqui porque não dá mais tempo. Então, falou, gente. Até mais. E é isso. Pra quem reclamou que faz tempo que eu não gravava, gravei um vídeo longo, super longo, longuíssimo. Daí se você não quiser assistir, não assista. Ninguém. Também não fiquem me forçando a gravar vídeo. Eu acho que eu não vou editar isso aqui. Vou colocar assim mesmo. E é isso, gostou, não gostou, dá dislike, porque todo mundo tem o seu direito de não gostar das coisas. Falou.